Bem-vindo a mais um Café com Execução. A gente está na temporada aqui do abismo que você cai quando você toma decisões baseadas em sentimentos. Então, hoje a gente está falando na sétima temporada, o abismo da execução. A investigação empresarial é baseado em fatos reais, o que a gente está falando aqui. A gente conversou com esse empresário. Então, na segunda-feira você viu que ele chegou aqui na Vendedor Vencedor querendo aumentar as vendas, tomou uma decisão. Na terça-feira você viu qual a decisão que ele tomou, que deu desconto lá para aumentar as vendas e não deu muito certo, deu muito ruim. E nós, através do Decide Diagnóstico, está vendo aqui atrás, a gente conseguiu enxergar qual era o problema raiz dele. Então, se você não viu os outros dois episódios, veja os outros dois episódios para você se inteirar de tudo que está acontecendo com esse empresário, essa jornada dele aqui. E hoje, quarta-feira, o problema mudou de lugar. Então, ele fez a ação, né, de baixar o preço, e aí quando ele baixou o preço, ele teve problema com caixa, ele teve que pegar um empréstimo, e aí o problema mudou de lugar, ele amplificou o problema, que além de ter problema de vendas, estava sem bater a meta de vendas, ele ainda conseguiu arrumar um problema de caixa e arrumar um empréstimo. Então as coisas não estavam ficando muito boas para esse empresário. Aqui a gente não revela o nome da empresa, porque quem participa do Decide tem um sigilo. A gente vai revelar o que aconteceu para que você não caia no mesmo erro. Baixar preço para aumentar as vendas é um erro que ninguém deve cometer mais. Por quê? Porque você está aqui, é um executor, então você assiste e executa. Então, dei alguns desafios para quem acompanhou aí e executando durante a semana. E você que está acompanhando vai fazer esses desafios também, né? Volta lá, vê os desafios que eu já propus e hoje eu vou propor novos desafios para vocês aqui. Vou falar como que a gente resolveu, como que a gente aprofundou aqui para esse cliente sair dessa cilada que ele entrou. Sou Andrei Souza, engenheiro de vendas, autor aqui, ó, do Vendedor Vencedor, execução comercial na prática, utiliza o método MIPEA para método, meta, indicadores, processo, execução e análise para poder levar empresas à execução, a baterem metas de vendas e a ajustarem a área comercial ou a área de produção, porque toda a área da empresa tem metas. Então, se tem metas, você consegue aplicar o método. E por isso a gente faz isso através do Decide. Bom, o problema mudou de lugar, aí ele chegou com a gente aqui e ele já estava com esse problema, já tinha feito essa ação e estava com um problema no caixa, estava com problema nas vendas, ele estava com problema em gestão e com problema em processo. Aí a gente parou e falou assim: bom, você conseguiu gerar mais problemas, porque ele estava tomando decisões baseadas nas emoções. Então, nas experiências, no sentimento, no feeling, como gostam de falar, e isso não resolve. Você precisa de dados e fatos. E foi isso que a gente foi investigar. Então, quando a gente chegou nesse ponto, a gente, aplicando o MIPE, a gente falou: olha, você precisa ter uma matriz de prioridade na sua empresa. E é por onde você vai começar. Qual o problema que você vai resolver primeiro? Porque tudo tem que ter um caminho. Aí a gente começou a fazer o diagnóstico desse cliente, o diagnóstico profundo, que é, através de perguntas, entender qual é o ponto mais crítico da empresa que está impactando, gerando efeito cascata, e esse efeito cascata derrubou as vendas lá na frente. A gente viu que esse cliente ele tinha um problema de pulso e também de posicionamento. Ele se posicionava como, não como um gestor, mas ele dava muita liberdade para quem ainda não estava preparado. Se você der muita liberdade para quem não está preparado, você vai ter problema na sua gestão, porque eles vão fazer do jeito que eles acreditam que é,
E como não tinha um direcionamento, não tinha ali um, um, um processo comercial claro, isso atrapalhou muito na jornada dele. Então, mas não adiantava criar o processo se a gente não primeiro organizasse isso. Então a gente sentou, fez o diagnóstico inteiro, né, avaliando o comprometimento dele com a empresa, né, quanto ele estava se dedicando para a empresa, o quanto ele tinha de metas para as outras áreas, além da comercial, o quanto que ele tinha de indicadores que ele acompanhava, como que ele estava fazendo a administração dessa empresa, a gestão da empresa, quais processos ele tinha escritos, né? Como que ele acompanhava a execução para ter certeza que as coisas estavam acontecendo, né? E não ficar refém, como ele estava refém do vendedor, que depois caiu as vendas, ainda virou contra ele dentro da empresa, e como ele analisava, como que ele fazia para, depois da análise, tomar decisões. Então a gente viu que ele não tinha essa estrutura, a estrutura estava abalada, e o primeiro passo foi construir a estrutura. Ok? O primeiro passo é construir a estrutura. Como que a gente faz isso? A gente implementa o método junto com o cliente. Então, você vai ter metas, indicadores. Primeiro, metas para todas as áreas. Depois, indicadores. Indicadores, o que é? Aponta para onde você está indo, se você está no caminho certo. E depois os indicadores, que é a gente vai escrever o processo. Escrever mesmo. Como que é feito aquelas coisas, como que estão sendo feitas. Executa, executa e valida se aquele processo que eu escrevi é realmente do jeito que acontece e traz o resultado que a gente espera. Validou, aí você vai executar em maior volume e depois você vai fazer uma análise. E você tem que ter uma frequência de análise. Quando que você vai voltar a analisar aquele ponto? Quando que você volta a olhar para aquele dado, para aquele indicador, para garantir que você chegue no resultado no final do mês. Então, por exemplo, no caso dele que era vendas, não adiantava ele olhar somente no final do dia lá que não deu o resultado esperado, né? Não adiantava ele tomar uma ação isolada. Ele tomou uma ação isolada, ele separou vendas da empresa como se fosse uma empresa diferente, resolveu só o problema tentou resolver só o problema da área de vendas. Aí ele criou um problema em toda a empresa por causa disso. E ainda pesou o clima dentro da empresa. Quando a gente falou com ele, sentou com ele, pediu para ele reunir a equipe e, nessa reunião com toda a equipe, ele fazer um brainstorm. É uma ferramenta onde que a gente fala aqui em Carapicuíba, toró de parpite, e a gente vai sentar e ver como a gente pode resolver esse problema. Quais são as sugestões que o time dá? Por que é importante você fazer isso antes mesmo de você aplicar alguma metodologia, tá? Como o MIPER. Porque quando você faz isso, você engaja o time. Você tira aquelas pessoas de que não vai dar certo para, olha, eu acredito que isso pode ajudar. Eu quero colaborar de tal forma. Eu posso fazer isso. Você vai ter responsáveis, pessoas que se comprometeram com a sua empresa. Esse é o primeiro ponto, o compromisso, o comprometimento. Se a sua equipe está comprometida com a execução, a gente fala muito aqui dentro da Vendedor Vencedor. Execução vence talento. Por quê? Porque quando você executa com muita frequência, você vai chegar no resultado. Você vai chegar, é só uma questão de tempo, mas você vai chegar lá. Talvez você demore um pouco, mas vai chegar. O que você não pode é desistir. Mas antes de tudo, você precisa engajar. E essa reunião, que é quando o problema mudou de lugar, o problema tomou conta da empresa inteira, né, porque estava um clima ruim na empresa inteira, as vendas caindo, o caixa ruim, ele pegou no empréstimo. Então, a gente resolveu sentar todo mundo, pedir para eles sentar com todos, e eles propuseram soluções.
Essas soluções que eles propuseram, a gente sentou e analisou junto. Olha, isso aqui é viável, isso não é viável, isso é viável, isso não é. Tirou lá, né, peneirou 5 boas ideias, e dessas 5 boas ideias, a gente usou a nossa metodologia aqui, meta, indicadores, processo, execução e análise, para resolver o problema dele, ok? Mas aonde que a gente entendeu que o problema dele não era só vendas? No Decide. No Decide, a gente viu que o problema, na real, era comportamental, que ele não tinha gestão, e ele não tinha gestão porque ele não tinha um processo e não tinha indicadores. Então, ele dependia de todo mundo. Vivia apagando incêndio, correndo pela empresa, tentando revender no lugar dos vendedores, porque os vendedores não vendiam e ele tentando cobrir ali para ver se chegava no número. Isso tudo foi mudado. A gente criou um plano juntos, um plano de ação, a partir desse diagnóstico. Então, a gente viu que o diagnóstico levava que, primeiro, a gente precisava voltar a equipe para engajar. A primeira coisa que a gente fez, uma reunião. Essa reunião era para ouvir o time. Ela tinha data, ela tinha horário, ela tinha um tempo, um responsável, né? E um resultado esperado. Então, ele marcou uma data, um horário, ele era o responsável por fazer. A ferramenta que ele usar lá era o brainstorm, que é você deixar as pessoas darem ideias sem julgar essas ideias e sair com essas ideias em uma ata para que seja depois a gente lapidar e tomar um plano de ação com o mesmo princípio. Né? Qual era a meta dessa reunião? Sair com ideias, né? E engajar o time. O time ficou muito engajado. Todas as pessoas participaram muito das interações e interagindo e dando opções de soluções. Quando isso aconteceu, o clima melhorou. Quando o clima melhorou, as pessoas começaram a executar mais. E elas executando mais, a gente conseguiu perceber dados. Aí agora a gente vai partir para um outro passo que eu vou explicar amanhã para vocês o caminho disso, né? Porque você, depois que você aplica um, uma metodologia, você faz uma reunião, como foi a reunião lá, e você sai com um, um compromisso desse time para o próximo passo, você precisa dar continuidade. E o responsável por dar continuidade nesse momento é você. Depois você vai envolver os outros que deram sugestões para ajudar a implantar aquelas sugestões. E outras que a gente mesmo tirou aqui do livro, né, Vendedor Vencedor, que a gente viu que era importante o caminho que deveria ser tomado, qual era o melhor caminho, qual era a melhor direção. E é isso que o diagnóstico dá, ele dá direção. Então ele entende qual é o problema, qual é sai dos sintomas, né? O sintoma era vendas baixas. Ele entendeu qual era o problema, era falta de gestão, falta de comprometimento, certo? Porque foi piorada porque numa decisão que foi tomada sem dados e fatos. Então, olha só a bagunça que estava na empresa. Então, a gente pôs a bola no chão, reuniu a equipe e dessa reunião saímos com hipóteses de soluções. Depois a gente se reuniu novamente, né, a gente está acompanhando essa empresa, e daquelas hipóteses levantadas, a gente selecionou, e eu vou falar como que a gente selecionou amanhã, definiu o que ia fazer, como ia fazer, quem era o responsável, e aí sim a gente conseguiu começar a parar de patinar. Sair do ciclo vicioso, né? Eu estou vendendo mal, eu dou desconto, consumo caixa quebra o clima na empresa. Não, a gente conseguiu. Primeira coisa, a gente melhorou o ambiente, que é quando a gente trouxe todo mundo para a reunião. Esse foi o primeiro passo que a gente deu, porque a gente já tinha clareza que não estava todo mundo na mesma página. Colocou todo mundo na mesma página,
Aí, o próximo passo é o que vem depois do diagnóstico. O diagnóstico nosso, a gente viu que o problema não era vendas, né? O problema era outro. Mas só que a gente precisou resolver esse problema, né? Começando com essa reunião. Esse foi o primeiro passo para resolver o problema da gestão. E aí, dali para frente, a empresa começou a mudar. Os resultados começaram a mudar, porque eles começaram a executar da maneira certa, né? Então, vou dizer o que eles começaram a executar, qual que foi a decisão que a gente tomou depois desse diagnóstico, a gente tendo como base, e como que você faz esse plano de ação dentro da sua empresa. Isso eu vou falar para você amanhã. Então, o que ele percebia era a queda nas vendas, o erro, o real problema, o diagnóstico mostrou que o real problema tinha a ver com indicadores, processo, gestão e principalmente ali o comprometimento do time. Quando a gente conseguir o comprometimento do time, aí a gente vai partir para meta, indicador, processo, execução e análise, que eu vou falar para vocês amanhã. E você que está acompanhando essa série, se você quer fazer o Decide e fazer parte dessa base de mais de 1.000 empresas que já fizeram aqui com a gente, você pode clicar no link abaixo. Você vai fazer um encontro online comigo, onde a gente vai avaliar esses 6 pilares da sua empresa. Então, compromisso, meta, indicadores, processo, execução, análise. E aí a gente vai encontrar qual é o gargalo da sua empresa. E aí vamos te mostrar como que você tem que atacar esse gargalo e como que você vai resolver para a sua empresa destravar e executar trazendo resultados. Beleza? Para fazer é só clicar aqui embaixo, você está vendo no Instagram, clica no link da bio e você vai poder fazer parte desse Decide com a gente, também fazer parte da base de dados. O Decide é baseado em histórias reais, tá? São empresas reais que a gente não divulga o nome, até porque a gente tem um contrato com essas empresas para não de sigilo, né? Então, baseado em fatos reais, mas sigilos do nome da empresa, mas a gente fala o que aconteceu para você ter o aprendizado e aplicar na sua empresa. Isso que é a nossa vontade com esse café com execução, para você entender o que está sendo feito e como que você aplica aí na sua empresa. A gente se vê amanhã no episódio do diagnóstico, né? O que a gente fez depois do diagnóstico, o que a gente fez depois do Decide e quais resultados a gente esperava. Te vejo amanhã.